Olá, professor. Olá, os demais alunos. Tudo bem? Seminário. Dilatação térmica de sólidos e líquidos. Teoria, curiosidades e simulações. Discentes: Raquel da Silva Passos, Sabrine Braga Pereira, Simone Lima da Silva, Sofia Bezerra Paulino e Suelen Amorim da Silva. Docente: Bruno Ferreira de Araújo. O roteiro é composto por teoria, experimento, curiosidades, simulações e, por fim, considerações finais. Teoria. A dilatação térmica do sólido ocorre quando um corpo tem sua temperatura aumentada. Assim, o grau de agitação de suas moléculas também aumenta, aumentando também a temperatura e, consequentemente, variando suas dimensões. Dilatação térmica é um fenômeno físico decorrente do aumento da temperatura de um corpo. E tentar compreender o fenômeno da dilatação, imagine os átomos de uma estrutura sólida mantidos juntos em um arranjo regular, por forças elétricas, semelhante às forças exercidas por um conjunto de molas que ligam os átomos. Dilatação térmica é o fenômeno no qual um corpo sofre variação em suas dimensões, quando sua temperatura aumenta. Podemos dizer que todos os corpos sólidos, líquidos ou gasosos, quando aquecidos, podem sofrer dilatação térmica. Assim, o processo de dilatação ocorre por conta do aumento da agitação. E, de modo geral, quando aumentados a temperatura de um corpo, seja ele sólido, líquido, aumentamos também a agitação das partículas desse corpo. Tal feito causa um afastamento entre as partículas, resultando em aumento das dimensões do corpo, ou seja, a dilatação térmica. Na construção civil, por exemplo, a fim de prevenir possíveis trincas e até mesmo ruptura por causa da dilatação térmica dos materiais, utilizam-se espaços, ou seja, as folgas, que são chamados de juntas de dilatação, como veremos na imagem a seguir. E na figura 1, podemos observar métodos usados a fim de prevenir as dilatações, ou seja, a dilatação térmica, as rupturas. Dilatação térmica do sólido. Física de dilatação térmica dos sólidos ocorre quando um corpo tem sua temperatura aumentada. Assim, o grau de agitação de suas moléculas também aumenta. Também aumentando a temperatura e, consequentemente, variando suas dimensões, E na figura 2, podemos observar que, quando o material varia sua temperatura, ocorre também uma variação relativa, ou seja, uma percentual de suas dimensões, que seria no volume, na área e também no comprimento. Existem várias formas de dilatação, que são elas: dilatação térmica linear, dilatação térmica superficial, dilatação térmica volumétrica e dilatação térmica dos líquidos. Os coeficientes de dilatação superficial e volumétrica de um mesmo material homogêneo, feito de uma única substância, são, respectivamente, o dobro e o triplo do coeficiente de dilatação linear. Todo o corpo sofre os 3 tipos de dilatação simultaneamente, no qual um deles é mais significativo que os outros, pois é mais privilegiado pelo formato do corpo. Assim como os sólidos, os líquidos também podem sofrer mudanças em suas dimensões, em razão de uma mudança de temperatura. A dilatação sofrida pelo líquido é chamada de dilatação volumétrica. E nesse tipo de dilatação, todas as dimensões de um corpo ou fluido, como líquido e gases, sofrem um aumento significativo em resposta a um aumento de temperatura. Porque os sólidos têm uma forma própria e volume definido, porém, os líquidos têm somente o volume definido. Assim, o estudo da dilatação térmica dos líquidos é feito somente em relação à dilatação volumétrica. Esta obedece a uma lei idêntica à dilatação volumétrica de um sólido, ou seja, a dilatação volumétrica de um líquido poderá ser calculada pelas mesmas equações da dilatação volumétrica dos líquidos.
Para se estudar a dilatação de um líquido, este deve estar contido em um frasco. O frasco deve ser aquecido junto com líquidos e ambos se dilatarão. E essa é a fórmula da dilatação volumétrica, né? Ela é usada para resolver, calcular várias questões. Olá, bom dia. Me chamo Sabrine e hoje vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades relacionadas à dilatação térmica, onde no nosso dia a dia ocorrem várias dilatações térmicas e acaba passando despercebidos por nós. Bom, eu não sei se vocês já prestaram atenção, na qual é o primeiro tópico aí do slide, que quando nós colocamos não só o chá, mas como qualquer bebida quente, qualquer bebida superaquecida em um copo de vidro, ele pode trincar. Na maioria das vezes ele trinca. Isso já aconteceu várias vezes comigo no meu dia a dia. Só que por que isso acontece? Gente, isso acontece porque ocorre uma dilatação na parte interna do copo. Só que como o vidro ele é um mau condutor de calor, quando a parte externa ela é superaquecida, ocorre uma variação. A parte interna ela já está muito aquecida e a parte exterior ela já não está tão aquecida. Então, ocorre essa variação. A parte interna está com uma determinada quantidade de calor e a parte externa está com outra. Ela demora para se dilatar, ela demora para se aquecer. Então, o copo ele acaba trincando, né? Outra coisa, eu não sei se vocês já prestaram atenção, é a existência de pequenas fendas em pontes e viadutos. Mas por que tem a existência dessas fendas? Por que elas existem? Porque durante a construção dessas pontes, desses viadutos, então, são deixadas essas pequenas fendas para que as estruturas elas possam se dilatar quando a temperatura ela aumentar, para que elas possam se dilatar sem que aconteçam rachaduras. Então, é por isso que acontecem, por isso que tem essas pequenas fendas. Sem a existência delas, as pontes e viadutos elas iriam rachar. Outra coisa também são os espaços separando um trilho do outro. Mas por que eles existem? Por que nas ferrovias existem esses pequenos espaços? Eles são deixados para que separem um ao outro sem provocar danos à estrutura. Então, quando ele dilatar é aumentar, né, de tamanho, aumentar a temperatura. Então, ocorre a dilatação e não prejudica a estrutura da ferrovia, entendeu? E outra coisa também, a dilatação térmica, ela está presente nas obturações dentais. Mas como que ela está presente? Bom, os dentes e os materiais utilizados, eles também sofrem dilatação térmica. Só que os coeficientes de dilatação, eles são diferentes um do outro. Então, quando um dilata mais rápido do que o outro, um tem uma dilatação superior ao outro. Então, ocorre essa variação de dilatação. E o que isso causa? E como que ocorre essa dilatação? Um exemplo é a comida quente e a bebida gelada. Então, ocorre uma dilatação diferente, o quente e o gelado. E isso acaba causando a quebra dos dentes, cáries e várias outras coisas na nossa dentição, né, nos nossos dentes. Então, isso daí são 4 exemplos de dilatação térmica, onde a gente acaba não prestando atenção, acaba passando despercebido. É isso, obrigada pela atenção. Meu nome é Sueli e eu vou mostrar agora um exemplo de solução de dilatação térmica. Agora eu estou usando aqui um parafuso e uma porca, você está vendo que ela estava encaixada e ela vai ser aquecida no fogo, lógico, por 10 minutos. A energia da agitação das partículas vão aumentar, a maior distanciamento entre elas. Isso se chama dilatação térmica.
Isso quer dizer que depois de aquecida por 10 minutos, essa porca não vai mais entrar no parafuso. Eu vou aquecer por 10 minutos aqui e volto. Já agora, depois de 10 minutos, vamos ver se a solução deu certo. Agora a gente vai resfriar esse parafuso, colocando aqui na água gelada. O que vai acontecer? A energia da agitação das partículas vão diminuir o menor distanciamento entre elas, ou seja, agora a porca vai entrar no parafuso. Bora, meu filho? Tem que entrar mais na outra. E agora? Isso é um exemplo de solução de dilatação térmica.